Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Feliz pela oportunidade concedida pelo bispo de estar ministrando a palavra mais uma vez aqui em cima, nessa casa. Meu coração se alegra por fazer parte desse ministério, por tudo que Deus tem feito na minha vida, dos meus familiares e em cada um daqueles que adentram por essas portas, e isso inclui você. Eu me alegro pelo que Deus faz na tua vida. Amém. Gostaria de trazer uma palavra simples, né? Mais objetiva. E eu queria dizer para os irmãos, eu estou tendo um discipulado muito grande aqui no domingo, nas aulas dominical, e aprendendo cada vez mais aqui nas terça-feiras de libertação e também nos domingos com a palavra que o nosso bispo tem trazido para nós. Então, se o caldo engrossar aqui em cima, não estranha não, porque eu estou aprendendo com o meu mestre, tá bom? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Aleluias. Glórias a Deus. Quem achou diz amém? Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical no domingo, às 9 horas da manhã. Aleluias. Versículo 22. A gente vai estar lendo até o 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o banco. Eu vou estar fazendo, como de costume, uma rápida oração. Curva a sua fronte, por gentileza. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez na tua casa. Pai, mais uma vez aqui, Pai, para ministrar aquilo que o Senhor, Pai, colocou ao meu coração. Pai, eu peço para Ti, prepara o caminho, Senhor Deus. Pai, eu peço para Ti, Pai, guarda cada palavra na tábua do coração, Pai, assim como o Senhor gravou no meu, para que a palavra venha surgir, Pai, sim, Pai, frutos, Pai, que venham vir com efeito na vida daqueles que estão nesse lugar. Pai, eu peço para Ti, Pai, prepara o caminho, prepara, Pai, as veredas, Pai, e que o Senhor faça, Pai, tudo, Pai, e que tudo seja, Pai, por intermédio da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, Pai, e que saia tudo conforme a Tua vontade. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, fica à vontade. Bate palma para o Senhor Jesus, aleluias. Essa história em que nós lemos, esses versículos em que nós lemos, são versículos muito objetivos, aonde conta a história dos discípulos, aonde eles recebem uma ordem do Senhor Jesus e eles vão para o meio do mar. Todos nós conhecemos essa história, mas o que me chama a atenção não é apenas a história em si, mas o que Jesus nos ensina por trás dela. O que Jesus nos ensina quando nós observamos atentamente a cada versículo que nós lemos aqui. Porque nós aprendemos que o Senhor Jesus, ao começar o seu ministério, logo após ser batizado por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto
tentado pelo diabo, e passando por aquela tentação, todos nós conhecemos bem essa história. Ele sai a apregoar a palavra de Deus, aquilo, o propósito que ele veio à terra. Só que antes de começar a trazer as palavras, os ensinamentos, os seus milagres, ele decide chamar pessoas para dar continuidade naquilo que ele estivesse ensinando. Antes de qualquer coisa, eu já gostaria de te dizer que você é uma dessas pessoas que Jesus Cristo tem levantado para continuar o ministério que ele começou na cruz do Calvário. E Jesus, ele chama para ele, nós conhecemos bem a passagem que Jesus ele chama João, Pedro, chama Tiago, André, e também as pessoas que estavam ao redor dele, ao ver os milagres, as maravilhas que ele estava praticando, realizando, e a palavra dele, as pessoas que estavam ao redor também ficavam impactadas com a palavra e com aqueles feitos. Existiram pessoas naquela época, ou por que também não falar, que ainda existem até hoje, aqueles são os discípulos, os que decidem seu coração segui-lo, e também os seguidores, aqueles que apenas vêm, escutam a palavra e voltam para casa. Mas o que me chama a atenção é a importância que Jesus Cristo dá à vida de cada um deles. Jesus Cristo, ele passa, e as pessoas ali começam a segui-lo. Existem pessoas que nos chega até a nos intrigar o porquê o Jesus Cristo, o nosso mestre, o tenha chamado. Isso é falha do ser humano. Mas deixa eu te falar uma coisa: as pessoas desconfiam do chamado que Deus tem na tua vida porque eles são falhos. Mas o Todo-Poderoso que te chamou, te alistou para essa guerra, Ele é fiel para cumprir. E Ele sabe que cada propósito que Ele tem colocado na sua vida vai se cumprir. Ei, preste bem atenção. Existiram pessoas, assim como os discípulos, eram pessoas com personalidades completamente diferentes umas das outras. Eram pessoas com defeitos, eram pessoas com as suas falhas, pessoas como nós, pessoas como eu, mas que Jesus Cristo olhou e viu um brilho diferente na vida de cada um deles. Já estou adentrando na história, preste bem atenção, porque quando eu falo de discípulo, eu falo também de vaso, eu falo de profeta, porque é para isso que vocês foram chamados. Eu não estou falando com aqueles que estão lá fora, não. Foi para isso que Jesus Cristo te chamou até essa casa na noite de hoje. Eu quero te lembrar que Ele fez um chamado na tua vida. E se porventura você chegou a esquecer, Ele mandou um homem nessa noite para te dizer: você é um escolhido. A Bíblia diz aqui no versículo 22 que Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco. Mas antes de adentrar a essa ordem, eu percebo que no versículo 3 em diante, onde Jesus Cristo pratica a multiplicação dos pães, os discípulos chegam até ele e dizem: mestre, despede a multidão porque está caindo a tarde. Aí Jesus Cristo vai e pergunta: quantos pães tem? E aliás, tem o que para a multidão comer? Os discípulos vai e dizem: tem 5 pães e 2 peixes. Jesus Cristo vai e ministra ali o milagre da multiplicação dos pães. As pessoas ficam ali satisfeitas. E logo depois disso, Jesus Cristo dá a ordem aos discípulos. Isso me intrigou, porque eu olho para essa cena e eu vejo nós nos dias de hoje. Por quê? Preste bem atenção. Jesus Cristo está ministrando na beira da praia. Jesus Cristo está ministrando uma palavra poderosa para aquelas pessoas.
As pessoas estão ali sendo alimentadas espiritualmente e depois também fisicamente. E logo depois das pessoas estarem alimentadas, Jesus Cristo diz: agora entra no barco. Ele vira para os discípulos e dizem: entrem no barco. Mas o porquê, Ricardo, que você assemelha isso com os nossos dias de hoje? Porque nós vemos aqui na terça, nós viemos aqui no domingo, nós somos alimentados a cada dia na palavra, e palavra poderosa. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que no final do culto, Jesus Cristo diz pra gente: agora vai e entra dentro do barco. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos, eles tomam uma atitude diferente da multidão. A multidão, ela vem, ela escuta Jesus Cristo e ela vai para casa. A vida continua a mesma, os dias continuam os mesmos, as atitudes continuam as mesmas. Mas discípulo não. Discípulo, ele entra no barco, ele decide obedecer a voz do Senhor Jesus. Ei, Jesus Cristo, ele me mandou nessa noite. Eu tenho um recado de Deus para você. Eu fui privilegiado por estar aqui fechando essa campanha. O bispo sabe, eu estava trabalhando à tarde, eu não poderia vir, mas Deus separou esse dia para me vir aqui te dar um recado. A campanha perfeita, ótima, você veio sendo alimentado a cada culto, a cada quinta-feira. Mas Jesus Cristo, ele manda te dizer nessa noite: está na hora de você sair do meio da multidão e entrar no barco para viver o meu sobrenatural. Está na hora de você sair da mesmice do seu dia a dia e decidir fazer a diferença na vida da tua família, na vida das pessoas, na vida daqueles que estão ao teu redor. Jesus Cristo te chamou, não foi para ser multidão, foi para ser discípulo, foi para ser vaso, foi para ser profeta. Foi para isso que Jesus Cristo te chamou. Ei, nosso bispo gosta, ele gosta de dizer é guerra, e realmente é uma guerra. E eu posso te dizer uma coisa: só muda a própria vida aqueles que se revoltam com a mesmice do dia a dia. Só atinge o sucesso quem se revolta com o fracasso. Só muda de vida para ter uma vida bem sucedida quem faz um voto com Deus e fala: Deus, eu não aceito mais a vida em que eu estou vivendo. Versículo 22, vamos adentrar na palavra. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Essa foi a ordem de Jesus Cristo. Agora preste bem atenção o que está dizendo depois. Enquanto ele despedia a multidão, Jesus Cristo, ele olha para um lado, ele viu você e disse: entra no barco. Só que infelizmente tem aqueles que não dão crédito para a palavra do Senhor, que é a famosa multidão ou seguidores. Jesus Cristo, eles veem Jesus Cristo ordenando os discípulos dele para entrar no barco. Ao invés deles tomar uma atitude para seguir Jesus Cristo, para querer viver o que aqueles discípulos estavam vivendo, ao invés deles tomarem uma atitude para mudar aquilo que eles estavam acostumados a viver, eles decidem cada um deles ir para a casa deles. E o que acontece com essa multidão? Jesus Cristo despede elas para a sua casa. Mas como assim, Ricardo? Não estou dizendo que você não está sendo protegido por Jesus Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Aqueles que não decidem fazer a obra de Deus, a proteção de Jesus Cristo está nele. Da mesma forma, pela misericórdia, a graça de Deus acompanha todos nós, independente do que estamos fazendo ou decidindo fazer. A multidão volta porque ela é despedida, mas os discípulos, eles entram no barco. E a partir daquele momento, eles vão viver coisas que eles nunca imaginavam que iriam viver. Deixa eu te dizer uma coisa
que Deus colocou ao meu coração. Se você decidir nessa noite sair da mesmice, sair da, como é que eu posso dizer? Meu Deus do céu, eu tô muito nervoso, eu tô muito emocionado aqui, porque Deus está bradando aqui em cima, irmãos, do meu coração. Se você decidir fazer a diferença, mudar o teu modo de vida, decidir ser fiel, decidir ser obediente à palavra de Deus, eu falo isso com toda convicção, você vai começar a viver a partir de hoje aquilo que você nunca imaginou que um dia ia viver. E tem mais, tem muito mais, não se preocupe. Versículo 22, a Bíblia diz que Jesus Cristo deu uma ordem para os discípulos, certo? Aqueles que não foram obedientes, o que Jesus Cristo fez? Tá bom, não quer fazer? Tá bom, vai para sua casa, não se preocupe, já está bem alimentado, já vieram aqui, comeram do maná, né? Né, presbítero Eduardo? Não se preocupe, volta depois que vai ter mais palavra. Podem até ver os milagres de Deus, pode até ver a multiplicação, mas nunca vai ver o vento se levantar e Jesus Cristo acalmar. Nunca vai ver o mar ficar furioso, Jesus Cristo chegar e falar assim: acalma-te vento, aquieta-te mar. Ei, versículo 23, despedir da multidão. Então eu não estou confuso, né? Jesus Cristo despediu mesmo, né? Cada um para a casa deles. E despedir da multidão, Jesus Cristo fez o quê? Subiu ao monte para orar. Esse é um grande ensinamento que o mestre dá para nós. Momentos de oração com o Senhor, momentos de intimidade, momentos de buscar o que Deus realmente quer para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida, e você deve saber, é o que Deus tem preparado para você, é o que Deus quer que você atinja, é como Deus quer que você ande, é como Deus quer que você viva. Você tem que saber disso, e isso é adquirido na oração, na intimidade. Jesus Cristo, Ele nos deu essa orientação. Ele despediu a multidão, Ele enviou os discípulos, e Ele subiu ao monte para orar, para ter contato com o Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos? Não falo nem todo dia, eu pergunto, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para falar com o Pai? Para perguntar se Ele está se agradando da tua vida? Eu não falo nem de todos os dias, eu pergunto qual foi a última vez. Você se lembra? Você não, mas Ele se lembra de quando você buscava a presença dEle. E eu vou te dizer mais, Ele anseia pela sua volta, buscando Ele todas as noites, para ter um particular com Ele. Eu vou te dizer mais, Ele anseia pela tua presença. E se Deus está falando através da minha vida, o Espírito Santo está testificando na sua, que é tempo de você voltar a ter contato com o Pai, é tempo de você voltar a conversar com Ele, é tempo de você voltar a ter intimidade, é tempo de você decidir a mudança de Deus na tua vida. Jesus Cristo, Ele sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz, e chegada já a tarde, estava ali só. Muitas vezes eu interpretei esse versículo de forma errada, achando que quando Jesus Cristo deu a ordem para os discípulos, já era de noite, já era de madrugada, passava pouco tempo para Jesus Cristo passar. Só que Jesus Cristo desceu a revelação aqui, o entendimento da palavra, o Espírito Santo deu o entendimento da palavra. Eu vou abrir aqui uma aspas, um parênteses, para te dizer isso. Busque a presença de Deus, anseie ter um particular com Ele. Leia a palavra de Deus dia a dia, que o Espírito Santo vai começar a te dar revelações, vai começar a te dar entendimento de cada palavra que você lê, de cada versículo que você lê. Você vai tirar lições que vão mudar a tua vida. E Jesus Cristo, a Bíblia diz, e chegada já a tarde. Mas espera aí,
Vamos recapitular comigo. Jesus Cristo, ele deu uma ordem aos discípulos, ele despediu a multidão, e quando ele subiu para o monte, a Bíblia diz que era chegada a tarde, ainda nem tinha caído a noite, e Jesus Cristo já tinha dado as ordens para os discípulos, Jesus Cristo já tinha despedido a multidão, e Jesus Cristo já tinha subido para o monte. Mas o porquê que você está me dizendo isso, Ricardo? Vamos acompanhar aqui na Bíblia. Versículo 24, o que diz depois? Depois que a Bíblia especifica o horário em que Jesus Cristo estava no monte, o que a Bíblia diz? E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Tem 3 que estão prestando atenção? Aleluias. A Bíblia diz: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Deixa eu fazer uma observação. Isso era à tarde, na caída da tarde para a noite. Para nós, de 5 para 6 horas, ou de 6 horas para mais adiante. E a Bíblia diz que o vento já era contrário, que o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. Sabe por quê que eu decidi falar isso para você? Porque assim como eu, por um momento demorei para entender que quando Jesus Cristo apareceu, já tinha passado muito tempo que aqueles discípulos estavam remando, tentando achar uma solução com a água entrando dentro do barco. Da mesma forma que eu demorei para entender isso daqui, talvez você também esteja passando por problemas que você passa dia, entra dia, as pessoas te veem, as pessoas te cumprimentam, você fala com um, você fala com o outro, mas ninguém percebe o vento que você está passando, ninguém percebe as águas que estão entrando, e ninguém percebe que o mar está agitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem por um momento, nem por um segundo, Jesus Cristo deixou de interceder pela tua vida, de orar para a tua vida, nem por um segundo. As pessoas podem não perceber, mas os olhos de Deus são como chamas de fogo. Ele vê quando você derrama cada lágrima no canto da tua cama. Ele vê quando você derrama cada lágrima no teu trabalho. Ele vê quando você derrama cada lágrima, quando o seu coração se angustia. Aqueles que estão à sua volta podem não ver, mas os olhos de Deus estão vendo, e Ele está vindo para acalmar toda essa tempestade. E o vento era contrário. Eu gosto disso, porque para aqueles que são discípulos, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que decidem ter uma mudança de vida, isso é normal, o vento vir contrário. Sabe por quê? Eu costumo dizer que o vento contrário é o mundo, é aquilo que quer te impedir de você chegar aonde Jesus Cristo disse que você ia chegar. O vento contrário, por um momento, ele pode até retardar a sua chegada, mas isso não vai mudar o fato de que você vai chegar. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos discípulos e decidimos obedecer à voz de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Se você não fosse, você não estaria. Você decidiu ir na contramão do mundo. O mundo está traçando uma trajetória, a Globo está traçando uma trajetória, Satanás está traçando uma trajetória de prostituição, está traçando uma trajetória de falsidade, de mentiras, de difamação. Mas você não, você vem pela contramão dizendo: eu venho para falar a verdade, eu venho para pregar a palavra de Deus, eu venho para fazer a diferença, eu venho porque eu sou discípulo. Você vem porque você é vaso, você vem porque você é profeta, você vem porque foi lançada uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você vem porque você tem um chamado, e esse chamado é você cruzar tudo que vem ao contrário lá fora. Muitas vezes vem calúnia para tentar te difamar, vem mentiras, difamações. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eles podem até tentar te entristecer, eles podem até tentar
retardar a tua chegada, mas foi lançado uma ordem sobre a tua vida. E a ordem de Jesus Cristo foi: vai e atravessa para outra banda. Hey, o que me chama a atenção é, sabe o que? Quando as pessoas estão no barco, naquela época os barcos não tinham a mesma tecnologia de hoje. Preste bem atenção comigo. Jesus Cristo, ele disse: vai e atravessa para o outro lado, para outra banda. Aí vem o vento, aí vem a tempestade. Imagina que eu sou o barco. Aí o vento vai e joga para cá, aí eu tô vindo para cá. Aí o vento vai e joga para cá, aí eu tô vindo para cá. Daqui a pouco o vento vai e joga para cá de novo. Daqui o vento vai e joga para cá. Alguém consegue me responder onde é o outro lado? Se todos os lados são água? Se todos os lados são iguais? Alguém consegue me responder para onde que está o outro lado? Para onde que está o caminho? Quando você está desesperado, no meio de um vento, no meio de uma tempestade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se porventura, nessa caminhada que você está trilhando, a caminhada do Evangelho, se a tempestade foi tão grande, se o vento foi tão forte, que você hoje, você se levanta e diz: eu não sei se essa é a direção correta. Deus está falando aqui. Eu não sei se essa é a direção correta. Eu não sei se eu estou seguindo o caminho certo. Eu estou sentindo gente com o coração apertado aqui. O Espírito Santo já me testificou. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo está chegando para dar direção no teu barco. Jesus Cristo está chegando para dar direção no teu barco. Ele colocou você lá. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que você iria atravessar. Ele já sabia que você poderia até sentir medo, mas que você iria chegar do outro lado. Sabe qual é o momento propício para acontecer um milagre? É quando você olha para todos os lados e não vê solução. É quando você procura o seu parente procurando dinheiro emprestado e ele não pode te emprestar. É quando a conta está atrasada e você olha para os lados e não vê nenhuma possibilidade de arrumar o dinheiro. Jesus Cristo vai levantando uma pessoa que você nunca esperou e paga aquilo que você estava devendo. Jesus Cristo, ele levanta a porta da prosperidade na tua vida. Você começa a prosperar sem nem ver de onde que vem. É quando você olha para o lado e não vê mais direção, que Jesus Cristo, ele entra na tua história e muda a tua vida, para te mostrar que a tua segurança, a tua proteção, o teu caminho não está no homem, não está no parente, não está no banco. A tua proteção, o teu caminho, a tua direção está nele. Jesus Cristo, ele colocou você nesse barco porque ele sabia que você iria atravessar. E sabe por que da tempestade? Para você saber que a tua experiência não vai adiantar de nada. Você tem que clamar o nome do Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. É para você entender. Eu não posso me esquecer disso. Não posso. É para você entender que aquela multidão que foi embora para casa não viu o vento se levantando, não viu as águas entrando, mas eles também não viram quando você temeu e Jesus Cristo veio ao teu socorro. Aquela multidão que porventura tenha duvidado do teu chamado, eles podem até não ver a experiência que você vai passar, mas quando você voltar, eles vão ter que ver a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Ei, assim como foi na vida do apóstolo Pedro, eles terão que ver quando você passar e até a tua sombra curar. Eles terão que ver quando você estender as mãos para uma pessoa e ela recebeu o Espírito Santo. Elas vão ter que ver
quando você, na unção do Deus Todo-Poderoso, aquele que me enviou aqui nessa noite, e é Ele mesmo que vai descer a unção na tua vida, quando Ele descer aquilo que Ele tem preparado para você. Versículo 25. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando os discípulos seguiram o caminho, eu fiz essa ilustração do barco virando, porque quando os discípulos seguiram por aquele caminho, imagina que eles vieram por aqui, e Jesus Cristo disse, atravessa para o outro lado. Eles imaginavam, daqui a pouco Jesus está aqui, ou talvez ele atravesse depois. Os discípulos talvez estivessem esperando Jesus vindo atrás dele com um barco, vindo atrás dele com uma embarcação semelhante a deles, ou que Jesus Cristo chegasse depois. É dessa forma que muitas vezes nós estamos esperando. Muitas vezes você que está desempregado está profetizando numa porta de emprego e você não entende por que essa porta de emprego não está se abrindo. Muitas vezes você que está esperando um aumento de salário, ou a tua casa que você deseja sair do aluguel, ou o teu chamado, a tua unção, o porquê que você tanto tem buscado, só que você não consegue enxergar Jesus vindo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não vai vir da forma que você quer, Ele vai vir da forma que Ele quer, Ele vai vir da forma dEle. Isso talvez para você soe uma má notícia, mas eu vou te repreender dizendo, essa é uma ótima notícia. Porque se você estava esperando a porta de emprego naquele lugar, é porque Jesus Cristo vai abrir outra maior. Se você estava esperando a tua bênção chegar de uma forma, ela vai vir do outro lado, maior do que você imaginava. E sabe o que é interessante? Os discípulos poderiam enxergar Jesus Cristo vindo, poderiam tentar imaginar Jesus Cristo vindo num barco, da forma natural. Mas Jesus Cristo, quando chegar na tua vida, Ele vai vir pelo sobrenatural. E Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Jesus, porém, logo lhe falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Essa foi a parte que eu achei mais linda da história. Jesus Cristo chamou os discípulos para ele entrar no barco, certo? Amém? Os discípulos fizeram o quê? Entraram. Porque servo bom é servo obediente. Discípulo bom é discípulo obediente. Vaso bom, profeta bom é profeta obediente. Se você tem no seu coração de que você é um profeta, é um vaso, é um discípulo, decida obedecer. Porque sem a obediência você não chega a lugar nenhum. Jesus vem sobre o mar. E o que eu aprendo com os discípulos é que os discípulos andaram com Jesus Cristo e reconheciam Ele. Só que quando Jesus Cristo vem andando sobre o mar, na tempestade, talvez, como eu disse, de uma forma que eles não imaginavam, a tribulação, o vento, a tempestade, o mar, a água entrando, talvez tenha tirado o foco deles e eles olham e dizem, é um fantasma. Talvez é da mesma forma na tua vida. A providência de Deus está quase chegando no teu barco, mas você está achando que é um fantasma. A providência de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, já está quase batendo na porta. Só que o teu desespero pelo tempo que você passou dentro do barco faz você imaginar que é um fantasma. A quarta vigília da noite, a primeira vigília é das 6 da tarde às 9 horas da noite. A segunda vigília é das 9 horas da noite à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Os discípulos ficaram
de 6 horas da tarde, mais ou menos, até depois das 3 da manhã, esperando Jesus voltar. Aqui eu aprendo uma lição muito grande, porque muitas vezes no nosso desespero, nós não conseguimos ver a providência de Deus chegando. Nós não conseguimos lembrar do que aprendemos aqui, ouvindo a palavra de Deus, de todas as estratégias que Deus tem nos dado, de tudo aquilo que nós poderemos usar para ter uma mudança de vida. Nós não conseguimos nos lembrar. Aí a tribulação começa a vir, e nós imaginamos, cadê a salvação? Cadê Jesus Cristo que disse que ia vir? E eu estou vendo um fantasma. Vai ser no meio dessa tempestade, vai ser no meio dessa tribulação, vai ser no meio dessa tua falta de visão, que Jesus Cristo ele vai vir e vai acalmar o vento da tempestade, e vai entrar no teu barco, para provar que Ele é na tua vida. Não se preocupe. A falta de visão na tua vida não vai impedir de Jesus Cristo cumprir aquilo que Ele disse que ia cumprir. Pode até faltar visão na tua vida, mas não vai faltar a palavra de Deus para fazer se cumprir na tua vida. Os discípulos olham e veem, é um fantasma. Jesus Cristo diz: vai, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha só. E Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Não quero nem falar da atitude de Pedro, eu quero falar de como Pedro reconheceu ele. Jesus Cristo estava vindo, os discípulos olharam e viram um fantasma, mas quando Jesus Cristo ele veio e pronunciou a primeira palavra, os discípulos perceberam: eu sei de quem é essa voz. Essa voz ela é do Mestre. Talvez você tenha passado por vários dias na tua vida tentando ver a providência de Deus, mas hoje Deus me manda aqui, através dessa palavra, dizendo para você: se você decidir obedecer e entrar no barco, eu vou te fazer um discípulo. E se algum dia você porventura perder a tua visão, você vai conseguir reconhecer a minha voz. Se você algum dia estava esperando Deus aparecer na tua vida ou enviar uma palavra, Ele me enviou aqui nessa noite para te dizer: Ele está vindo para acalmar o vento, a tempestade. E você reconhece porque você é discípulo. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Nessa caminhada que nós passamos, muitas vezes entra água no nosso barco, muitas vezes vem o vento, bate, você dá uma calambeada, você, sei lá, fica tonto, talvez você até para. Mas decida uma coisa: nunca olhe para trás, porque aquele que te chamou, ele vai vir ao teu socorro. E Deus vai te elevar a um grau espiritual tão grande que você vai ser sensível à voz do Espírito Santo. Talvez por algum tempo na tua vida você tenha feito igual a multidão: vem aqui, escuta a palavra e vai para casa ser o mesmo. Mas Jesus Cristo ele me enviou aqui nessa noite para te dizer: é noite de mudança de vida, é noite de mudança de comportamento, é noite de viver o sobrenatural de Deus, é noite de estar sensível à voz do Espírito Santo. Não fique disperso no meio da multidão. Você é diferente, você é discípulo, você tem um chamado, você é vaso, você é profeta. Não deixe Satanás ficar te iludindo com as coisas lá de fora, não. Decida ter mudança na tua vida. A palavra que Deus me mandou te entregar nessa noite é: se você decidir na noite de hoje obedecer a Deus e entrar no barco,
você vai viver o que você nunca imaginou que iria viver. Você vai ouvir a minha voz em todos os momentos, seja na bonança ou seja na tempestade, mas eu virei ao teu encontro, eu virei para trazer o teu socorro. Se você crê e acredita nessa palavra. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade.